Hoje vamos estudar Mateus capítulo 10. Esse é um momento muito importante porque Jesus está enviando os discípulos para cumprir uma missão. Mas antes de começarmos, pegue a sua Bíblia, porque isso é muito importante, porque queremos aprender direto da fonte. Agora que você está com a palavra de Deus em mãos, vamos ler juntos Mateus capítulo 10. Vamos lá? Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel, vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem, não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar e, na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal, e vocês serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão
repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem, apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Primeiro, Jesus chama pessoas comuns para um propósito extraordinário. Jesus chamou 12 discípulos e deu a eles autoridade para curar, expulsar demônios e pregar o reino de Deus. Esses homens eram simples, pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns. Isso nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se você acha que não é bom o suficiente, lembre-se, Jesus chamou pessoas normais para fazer algo extraordinário e Ele quer te usar também. Segundo, confiança total em Deus. Jesus orientou os discípulos a não levarem dinheiro nem roupas extras, porque Deus proveria tudo. Isso nos ensina algo muito forte. Precisamos confiar completamente no Senhor. Quantas vezes ficamos ansiosos sobre o futuro, preocupados com o que vamos comer, vestir ou como vamos pagar as contas? Mas Jesus nos ensina que quem vive para Deus nunca será desamparado. Terceiro, perseguição faz parte da jornada cristã. Jesus avisa que os discípulos seriam perseguidos, dizendo que estavam sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Isso significa que nem todo mundo vai aceitar a mensagem do Evangelho. Muitas vezes as pessoas vão rir da sua fé, vão te rejeitar, até mesmo dentro da sua própria família. Mas Jesus nos dá coragem. Ele diz que o Espírito Santo nos dará as palavras certas quando precisarmos falar. Então, não tenham medo de ser cristão de verdade. Quem você tem temido mais, os homens ou Deus? Jesus nos alerta: não temam os que podem matar o corpo, mas sim aquele que pode destruir a alma no inferno. Isso nos ensina que a vida aqui é passageira, mas a eternidade é real. Quantas vezes ficamos preocupados com o que os outros pensam e esquecemos do que Deus pensa? O que vale mais para você, a opinião das pessoas ou a opinião do seu Criador? Quinto, confessar Jesus é decisivo. Jesus disse: se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai.
Isso significa que, se temos vergonha de dizer que somos cristãos, estamos negando a Cristo. Mas se falarmos dele com ousadia, ele nos defenderá diante do Pai. Isso é sério. Então, você tem falado de Jesus para as pessoas ou tem escondido a sua fé? Sexto, seguir Jesus exige renúncia. Jesus diz algo muito forte: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não significa que não devemos amar nossa família, mas que Jesus precisa ser o primeiro em nossa vida. Seguir a Cristo exige escolhas difíceis. Talvez seus amigos não entendam a sua fé. Talvez sua própria família critique você. Mas a pergunta é: quem está em primeiro lugar no seu coração? Sétimo, pequenos gestos, grandes recompensas. No final do capítulo, Jesus diz que até um simples copo de água dado a um discípulo será recompensado. Isso nos ensina que Deus valoriza até as pequenas ações feitas com amor. Nada passa despercebido aos olhos dele. Você tem servido ao Senhor com pequenos atos de amor no seu dia a dia? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui abaixo. Você já percebeu o chamado de Deus para a sua vida? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Até mais!